Olá, meus amigos do canal! Olha, eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Meus amigos, nossa investigação é nesse local. Conseguimos chegar aqui, né? Tá escurecendo ainda, tá meio escuro porque a gente tá no meio do matagal, né? Então acaba ficando mais escuro, mas ainda não escureceu totalmente, por isso conseguimos chegar aqui, né? Vamos ver para sair agora, né, amor? Meus amigos, antes de eu fazer a investigação, preciso falar sobre o que vocês precisam saber da Copa do Mundo, né? Urgente, vocês precisam saber disso. Pessoas que estão assim fanáticos, que são ali, né? Uma mãe mandou uma mensagem para mim dizendo que ficou desesperada devido à filha muito fanática, né? Gosta muito de jogo e ela tinha certeza que o Brasil ia ganhar. Então ela comprou muita coisa do Brasil, porque ela tinha certeza, porque ela viu uma vidente falando que o Brasil ia ganhar. Ficasse tranquilo que o Brasil ia ganhar. Então ela tinha certeza que o Brasil ia ganhar. Então ela foi e comprou muita coisa do Brasil, né? Ela comprou corrente, comprou medalha, comprou vestido, comprou... Gente, muita coisa mesmo. Até luva ela comprou do Brasil. E o Brasil, infelizmente, né? A gente ficou triste, né? Porque nós somos brasileiros, quem não fica, né, gente? Acabou aí perdendo, né? E a gente fica triste. Só que ela surtou. Ela surtou e a mãe dela falou que ela ficou desesperada. E ela falou assim que não queria nem mais viver. Porque depois dessa decepção, e como que a vidente falou, tinha certeza e agora não aconteceu isso. E ela ficou muito, muito triste mesmo, porque ela queria que ganhasse. Meus amigos, é assim... em mim, né, eu falo assim, por mim e pelo que eu tenho aprendido, né. A gente não pode ser fanático desse jeito e outra coisa, né. Deus não ia ficar revelando coisas que, ainda mais que é jogo. Tem coisas para Deus cuidar de nós muito mais grave, né. E outra, Deus é para o mundo inteiro. Né? Deus é para o mundo inteiro, todos nós, não importa se é brasileiro ou o que for de outro país, somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, que é o Deus Todo-Poderoso, né? Então, ela falou isso para mim, eu fiquei bastante incomodada com isso e eu pensei, vou falar no meu vídeo, porque aqui as pessoas vêm assistir, né, a investigação e vai ouvir alguém que precisa ouvir isso. Não ficar pensativo nisso, não sofrer por isso. É só um jogo. A gente sofre por uma doença grave, por um filho que está sofrendo, por uma filha, por um parente, mas isso aí é só um jogo. Já passou e já está tudo bem, né? Não vamos ficar com isso. E eu fiquei preocupada porque a mãe falou assim, ela falou que nem queria mais viver. Gente, não pensa assim, né? A Copa do Mundo tem outra, e se não der certo é porque não é para ser, pronto, né? A gente tem que se conformar e não ficar desesperado falando coisas, falou outras coisas que eu não preciso falar aqui, né? Chegou até a blasfemar, vou falar para vocês. Não vou falar porque eu não tenho coragem de falar o que ela falou. Chegou a blasfemar. E isso não pode de jeito nenhum. É só um jogo. E pronto, acabou. Infelizmente, a gente, claro, ficamos tristes porque somos brasileiros, mas... é a vida, né? Nós estamos aqui para fazer uma investigação, gente, uma investigação que a gente passaram para nós já há algum tempo, as pessoas conhecem todo o relato desse lugar, o que aconteceu aqui há muitos anos atrás. Isso aqui é antigamente, tá? Isso aqui é por volta de 1960, por aí que isso aqui aconteceu. Então, isso aqui tá abandonado aqui no meio do matagal, não existe mais para ninguém aqui, sabe? Porque as pessoas conhecem a história e passou para nós de todo o relato.
E a gente veio até o local e disse assim, acho que vocês não vão conseguir chegar, mas a gente conseguiu, porque eu queria muito chegar no local. Mas infelizmente conseguimos aqui um pedaço só que dá para nós fazer, porque o resto, se nós se mexer, eu acho que cai, né, amor? Deus o livre. Morava um casal, né, aqui, e esse casal, eles eram felizes, mas queriam ter filhos. E logo que se casou, o sonho da mulher era ter um filho. Naquele tempo, gente, o sonho era casar e ter filhos. Das mulheres era isso, era casar, ter um marido e ter filhos. Trabalhar para viver e pronto. Era o sonho de toda mulher. E aí essa mulher tinha sonho de ter filho e ela engravidou. Só que quando ela estava de 2 meses, ela perdeu. Depois, passou algum tempo, ela engravidou novamente e ela perdeu novamente. E assim foram 3, 4, 5 vezes, ela não conseguia segurar de jeito nenhum. E ela começou a ficar nervosa com isso porque ela queria um filho. Eu creio, eu não sei, porque o povo conhece o relato, mas não sabe dar os detalhes, né, gente? Então, ela foi na igreja e rezou e fez tudo que queria ter esse filho. Eu acho que ela perdia e ela não deixava o útero se fortalecer, né? Porque tem um tempo para o útero se fortalecer. Senão, não consegue mais. Desculpa parar a investigação e falar sobre mim, tá? Quando eu engravidei de 2 meses, né? E o Theo tava muito feliz, eu feliz, compramos até uma roupinha, né, amor? E a gente tava muito feliz e infelizmente eu fui tomar banho no banheiro e o chuveiro pegou fogo, eu levei um susto enorme. Dali um pouco já vi que tava, né? Começou a ficar vermelho e o Theo me levou pro hospital e fez ultrassom, fez tudo e não teve jeito, né, gente? Como até o médico falou, deixa Deus agir. E aí não teve jeito. Eu fiquei muito triste, muito triste. Perdeu a Sara. Hã? Aí a gente perdeu a Sara. Pelo formato, né, que eu estava quase 3 meses, o médico disse que poderia ser uma menina. E eu falei que era Sara, ia se chamar Sara, né? E depois de 5 anos, eu descobri que eu estava grávida de quase 6 meses. Vocês acreditam nisso? Quase 6 meses, né, amor? Foi. Não imaginava, eu vi tontura, pressão baixa, não conseguia, não sabia entender. E eu trabalhava de moto, de representação, e era de moto. E eu tinha emagrecido e percebi que eu estava assim com a barriga meio grande, achei que estava engordando e nada, porque não parecia minha barriga direito, mas eu estava grávida de 5 meses. E aí quando o médico falou e foi fazer os exames, e eu falei que não, deu positivo, que foi o Marcelo aí, uma bênção de Deus na nossa vida, um presente de Deus, né, amor? Que deu para nós, né? Desculpa interromper e falar sobre isso, né? É que assim, a gente realmente fica muito triste quando perde. Só que eu levei 5 anos de novo para engravidar, mas eu não fiz tratamento nenhum, né? Eu nem queria mais engravidar porque eu falei que eu sofri muito e eu não queria passar por aquilo. A roupinha eu doei porque aquilo para mim era, não podia ver, dava uma crise de choro em mim. E aí, essa mulher que já tinha, que nem eu falei, pode ser que o útero estava fraco e ela tentando, quando ela perdia, acho que ela tentava novamente, acho que acabou acontecendo isso. E ela já não aguentava mais, porque ela falou que ela queria ter filhos e por que ela não podia ter filhos, né? Pessoa que se casou depois dela já tinha filhos e ela não tinha. E ela um dia, ela gritou com o marido dela, falou assim que ela ia ter filho sim, ela queria um filho. E que se Deus não desse para ela, o coisa ruim ia dar. Não vou falar o nome dele, tá, gente? Não gosto muito de falar. Que ele ia dar, mas que ela ia ter, ela ia ter. Aí ela engravidou novamente. Ela engravidou e ela, quando ela estava grávida, estava de 5 meses, ela falou, agora eu seguro. Porque dessa vez eu não pedi nem pedi para o Senhor, pedi logo pro coisa ruim. E ela estava grávida de 5 meses, ela passou mal novamente, ela ficou, gente, de cama passando mal, e ela falava que não ia perder, que coisa ruim não ia deixar. E aí ela veio a perder novamente. Ela perdeu, e quando ela estava passando mal para perder a criança, ela falou assim que tinha tido... Ela disse que não sabe se foi um sonho, se foi um pesadelo, ou se ela viu realmente. Ela falou que estava deitada na cama
e ela sentiu que o marido dela estava ali com ela, não precisa dar detalhes. E depois, quando o marido dela, ela viu que o marido dela tinha virado para o canto, ela viu que no meio dela e do marido dela levantou uma coisa muito grande, muito estranha, se levantou do meio dela e falou assim, pronto, tá feito. E saiu. Ela falou que não sabe, naquele momento, se o filho era do marido ou era do coisa ruim. Mas ela queria muito ter o filho, né? Então ela se calou com isso. Só que quando ela estava ruim, passando mal, ela falou sobre isso e falou que nem ele estava ajudando ela. E ela entrou em coma, porque ela perdeu a criança e ela entrou em coma. Ela ficou assim, desacordada. Naquele tempo, gente, era em casa mesmo que ganhava os filhos, né? Então a parteira ficou triste com ela, que ela ficou desacordada. E ela passou uns dias desacordada, mas ela veio a falecer. E o marido dela, né, ficou assustado com o que ela falou, não quis ficar na casa, porque depois que ela faleceu, ele escutava ronco, como se tivesse uma pessoa dormindo, um homem dormindo, ronco de um homem roncando, e escutou grito de socorro, e ele levantava correndo para olhar e não via nada. Aí ele falou, nessa casa eu não fico. Então ele abandonou a casa, foi embora. Morou outras famílias aqui que também não gostaram de ficar aqui não, diz que escutava esse ronco, o que a gente se interessou e veio e enfrentou todo esse matagal para chegar aqui, gente, é porque chamou muito a nossa atenção também sobre isso, como que uma pessoa tem coragem de fazer isso, né? E eu pensei assim, esse espírito pode estar lá sofrendo, preso por essa coisa ruim que ela acreditou que poderia ajudar ela. Talvez numa inocência da cabeça dela, por não ter o entendimento de para quem ela estava pedindo isso. E a gente dói o coração, porque ela só queria ser mãe. Então nós estamos aqui para ajudar, nós vamos passar o K2, se der presença, nós vamos fazer um Spirit Box aqui e oferecer ajuda para esse espírito, né? Presença de espírito eu sei que tem. Porque quando eu entrei, eu senti a presença. E quando o Theo estava posicionando a câmera e eu estava aqui, eu escutei o ronco também. Eu fiquei até com medo de ser porco do mato. Falei pro Theo, você que é porco do mato? Mas depois não escutou barulho. Então não tenho certeza se eu escutei é sobrenatural ou se foi algum bicho do mato. Né, amor? A gente não sabe. Mas o importante é ajudar, né? Nós estamos arriscando, mas nesse lugar que nós estamos aqui, eu tenho certeza que o nosso Senhor Jesus Cristo está aqui nos protegendo no nosso trabalho. Porque só Ele que pode nos proteger de bichos peçonhentos, dessas coisas ruins, né? Então, a gente vai passar o K2. E se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscreva, ative o sininho para novas notificações. Me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade e que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida. Vou passar o K2. Desculpa chamar a atenção aí pela copa, para explicar, para a gente não ficar com isso na cabeça, né, gente? Tem presença de espírito aqui? Se tiver presença, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Isso tudo tá caindo, amor. Se tiver presença, toque no K2, a gente só quer ajudar. Ai, gente, tá muito cheio de coisa aqui no chão, né, amor? Ó, deu um ponto, né? Meu Deus. Ó, mais pra cá, né? Deu presença, gente. A gente não quer esperar muito, porque parece que agora já escureceu, né, amor? Tá só acabando de escurecer e nós queremos sair daqui logo. Vamos pegar o tratamento e voltar. Com toda a licença, com todo o respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda?
Voz de mulher que ajuda. Você pode dizer seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome para nós? Fátima. É Fátima? Entendi certo? Ah, então estou certa. Ô Fátima, você pode falar para nós se você é a mulher que faleceu aqui, tentando dar à luz a um filho, já tinha perdido. Falaram para nós 5 ou 6 filhos, e aí tentando dar à luz e acabou falecendo? Você é o espírito dessa mulher? Tadinha, ela mesmo. Fátima, são muitos anos, né, Fátima? Muitos anos. Eu não havia nem nascido quando isso tudo aconteceu aqui. E falo que o lugar ainda é assombrado. Então você ainda continua aqui. E eu sei que você precisa de ajuda. Sim. É verdade que você acabou blasfemando porque não conseguia ter filho? Foi. E diz que antes de você falecer, você falou que tinha tido um sonho onde você viu se levantar no meio de você e seu marido uma coisa enorme, um bicho grande. E você ouviu quando falou assim, tá feito. Você identificou com esse bicho o que era? Era o coisa ruim? Era. E você havia pedido que se não fosse Deus, mas o coisa ruim ia... que você ia conseguir ter um filho. E você ainda ficou... 5 meses, falaram para nós, mas isso como é muito antigo, né? Mas um foi passando para o outro, né? Porque é um relato triste. E você... Seu marido ficou assustado com isso. Quando você faleceu, ele falou que você tinha falado isso. Você realmente, por favor, me responde se você falou isso mesmo. Ai. Falei. Você tinha consciência do que você estava fazendo era errado? Não. Mesmo você indo à igreja, mesmo você rezando, você realmente não tinha essa consciência? Ou você começou a acreditar que o coisa ruim poderia te ajudar? Você acreditava nisso? Sim. Você acreditava nisso, minha nossa. Escuta aqui, você desencarnou e você ainda está presa aqui. O que te segura nesse lugar? Porque eu sei que quando fica aqui sofre. Você está sofrendo? A gente sabe disso. E o que te segura aqui, nesse local? Misericórdia. É ele, coisa ruim, né? A gente sabe.
porque você tinha pedido para ele. O que ele fez? Ele te enganou. Você até estava grávida, mas você perdeu e ainda acabou ficando presa aqui nesse local. Eu sinto muito, Fátima, muito, por você não ter o entendimento de que estava agindo errado. Isso não é bom. Tem pessoas me criticando, dizendo que ele não é o coisa ruim. Gente, teve gente que comentou isso no meu vídeo. Que ele não é o coisa ruim, ele faz coisa boa. Eu falei, minha nossa, eu não acredito nisso e ninguém vai mudar essa ideia minha, tá? Porque é bíblico, como eu já disse no outro vídeo, né? Ele veio para amar, roubar e destruir. Ele rouba tudo que é da gente, sonhos, família, rouba tudo. E eu já disse isso, né, no vídeo anterior. E fez isso com ela, roubou a felicidade dela. Ela acreditou nele e ele roubou a felicidade dela, que era ter um filho, né? Ela não foi orientada, ela desesperou. Por isso que não é bom ficar desesperado. Temos que fazer as coisas certas no momento certo. Às vezes pedimos para Deus muitas coisas e falamos, mas eu não recebi ainda. Deus sabe a hora certa e o momento certo. E eu sei disso. Já passei por muitas coisas na minha vida e sei disso. Quando eu achava que era a hora certa e não era, e quando pensa que não, vinha muitas bênçãos. Deus me surpreendeu. Olha, não tem ideia de quantas vezes Deus já me surpreendeu. Muitas e muitas vezes. Com coisas maiores do que eu já pedi. Só agradecer. Eles falaram que era... Isso... Quantos filhos que ela já teve? Ela pode dizer para nós? Você sabe, se você lembra, né? Quantas vezes você engravidou e perdeu? Cinco. Falaram para nós que foi isso, né? 5 ou 6. Então ela tá certa. Então você deve lembrar o ano que você desencarnou. Não. Falaram para nós mais ou menos aí, né? 60 e pouco, a gente não tenho certeza. Né? As pessoas não têm certeza, porque as pessoas já vêm escutando isso. E é verdade, gente, porque senão as pessoas não sabiam do que havia acontecendo. E agora a gente veio fazer Spirit Box e realmente é verdade o que aconteceu com ela. Você tem arrependimento de ter feito tudo isso? Porque há quantos anos você está sofrendo aqui, né? Você tem arrependimento de ter feito esse compromisso com essa coisa ruim? Sim, ela tem arrependimento. Tá andando ali? Escutei. Eu senti até a antena. Ela disse que tem arrependimento. E agora eu fiquei assustada, né? Porque você sabe, né? Mas não vai amedrontar nós, né? Nosso medo é de bicho, tá, gente? Mas bicho, porco do mato, onça, sei lá. Olha, e você quer pedir perdão? Para Deus. Isso. Você perdoa? Se alguém te deu um conselho desse, se alguém te fez mal, você perdoa? Isso, minha irmã. Nós vamos deixar para você uma água e uma vela. A água significa a pureza que sacia a nossa sede, e a vela é luz para você que está na escuridão. É só um símbolo, tá bom? Para você. E você consegue ver o anjo de luz, a nossa mentora que está ao nosso lado? São eles. São eles que vão encaminhar você, tá? Eu e o Theo vim para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Segue seu caminho, segue em paz. Nós vamos pegar a água e a vela para você, tá bom? Segue em paz.
Nós que agradecemos. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Fátima, né? Tadinha, estava aqui sofrendo. Tá arrependida do que fez. E eu fiquei assim bastante angustiada com esse relato. Mais importante é que a gente conseguiu ajudar ela, né? Nós vamos fazer oração agora para ela, eu, vocês e o Theo. E antes de encerrar falando que jamais pense, alguém que tem esse pensamento, se tiver agora e pensando nisso, eleva o seu pensamento a Deus e busca Ele, porque Ele sim vai te dar vitória. Vamos orar por ela? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar. Fátima, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para a nossa mentora nos orientar se a Fátima conseguiu fazer a passagem. Sim, agradecido nosso anjo, nossa mentora, que Deus abençoe vocês.